Olá, seres vivos! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Então, no dia de hoje nós vamos para mais um Desvendando Histórias de Terror. É mais uma lenda. Existe uma escola na antiga Alemanha, ou na Alemanha atual também, né? Onde várias crianças que estudam lá, e até mesmo professores e visitantes, escutam gritos de grunhidos de horror, de fantasmas. Bem, a questão aqui é, por que elas escutam isso? Da onde que vem isso tudo? E por que essa lenda se perpetua até hoje? Bem, o nome dessa escola é Waldiniel Holstert. Provavelmente eu disse tudo errado. Voz do Google me ajude. Enfim, vamos para o princípio. Essa escola foi construída no século XX por franciscanos e ela abrigava crianças que tinham deficiência, crianças também com algum tipo de anormalidade intelectual, abrigava as crianças que são rejeitadas na sociedade. Era um trabalho muito bom. Entretanto, com a ascensão de Hitler no poder, essa escola passou a ser um abrigo de pessoas que o governo achava que era fraco, ou seja, pessoas contrárias àquela ideia, bêbados, esquizofrênicos, pessoas também que não deveriam estar na sociedade, né? Então todas elas foram para lá. Em 1939, com a lei da eutanásia, que era basicamente colocar a galera na câmara de gás, Hitler mandou matar mais de 9.000 pessoas lá. Sim, morreu bastante gente. 97 bebês morreram lá. Isso são os dados que as pessoas sabem. Após a Segunda Guerra Mundial, a queda de Hitler, essa escola foi passada novamente ao poder dos franciscanos, para que eles pudessem recuperar o local para coisas benéficas como era antigamente. Entretanto, eles não conseguiram fazer isso. É como se o lugar tivesse se acabado, sabe? Porque querendo ou não, foi muita tristeza ali. E aí passou então o título do local para novamente o governo. O governo transformou essa escola, esse local, em uma escola. Hoje em dia é uma escola e também tem projetos lá para ambientalização. Muitas pessoas, antes dessa escola estar construída ou desses projetos de ambientalização, de museu e tal, reclamavam de ouvir choros de crianças por lá, de sentir alguma presença ruim, porque basicamente, eu não sei se vocês sabem, mas na Alemanha, ainda assim, você tem os locais que aconteciam as torturas. E isso é uma forma de lembrar o erro do passado, para não se cometer novamente. E quando você vai visitar um local desses, você realmente sente seu corpo arrepiar, você realmente sente uma presença de tristeza, porque esses locais não são bonitos. Entretanto, eles conseguiram restaurar, até porque era, a princípio, um trabalho de franciscano ali. Então, nunca foi para ser um local ruim ou que te transmitisse alguma coisa ruim. Passando por esse assunto, eu gostaria de recomendar um filme para vocês, que ele se chama Ilha do Medo. Ele é interpretado pelo Leonardo DiCaprio. Aquela Leonardo, outro lado. Ele é interpretado pelo Leonardo DiCaprio e ele aborda essa ideia, essa concepção de até onde vai a sua consciência sendo o médico e até onde vai a sua consciência sendo o louco. Até porque, no fim das contas, quando você para analisar, todo mundo tem algum problema, sabe? A diferença realmente entre uma pessoa que precisa de um psicanalista, de um psiquiatra, de remédios, é exatamente isso.
eu preciso, é você falar. E outra também é colocar em risco a sociedade. Vocês podem observar isso bem nesse filme. E também como que as neuroses podem se tornar algo bem ruim. Nessa lenda, e também a trajetória de Hitler foi basicamente essa. Foi onde médicos eles faziam experimentações horríveis, né, com as pessoas, retirando a sua humanidade, esquecendo de quem elas eram e passando então a cada um ser um neurótico. Outra coisa que eu gostaria de mencionar é falar sobre O Alienista. Esse livro é de Machado de Assis, né, um clássico brasileiro. O alienista é um termo antigo para se falar sobre psiquiatras e psicanalista. Basicamente, essa história ela começa porque, esqueci o nome do personagem principal e da esposa dele, é sobre isso, fiquem sem. Mas esse cara, ele fica meio que neurótico e ele é um psiquiatra, tá? Então, qualquer um pode ficar doido, em qualquer tempo. Ele fica neurótico porque a esposa dele tem um problema de fertilidade. Com isso, ele quer construir um estudo. E aí ele cria uma casa que se chama Casa Verde, órgão verde, um negócio assim, é uma coisa verde, gente. E se não for verde também é isso, minha mente prega parece. Vai na moça? Vou. Vai? Vou. Valendo R$4.000, qual é a resposta certa? Certa resposta! E aí, fazendo isso, ele começa a falar sobre todas as pessoas que estão ali em convívio da sociedade, chegando ao ponto de prender todo mundo dentro da Casa Verde, porque ele passa a achar que todo mundo é doido. E no final das contas, ele percebe que também é doido, então ele se prende, depois ele fala, eu sou muito louco de fazer isso, então vamos soltar todo mundo. E a gente tem a percepção do quê? Que o mundo é um hospício a céu aberto. Você já deve ter escutado essa frase em muitos lugares. E ela é meio que real. O mundo é um hospício a céu aberto. Todo mundo é doido em certo grau. Então, até onde vai a sua capacidade de julgar a loucura dos outros? Como indicação também sobre essa percepção de até onde a gente pode julgar as pessoas e a loucura delas, e se elas estão aptas ou não a viver em sociedade, a gente tem um livro do Robert Louis Stevenson, que é O Médico e o Monstro. Tem filme e várias outras coisas. Esse livro também é muito usado no direito para formular leis, visão e etc. Basicamente, esse livro conta a história de um cara que ele cria um líquido. Esse líquido, ele tem o poder de trabalhar o que nós chamamos de dualidade, a dualidade entre o bem e o mal. Sempre quando ele toma o líquido, ele apresenta transformações físicas e mentais no seu ser, onde ele passa a ter características bem ruins e cometer crimes bárbaros. E quando você passa por ele na rua, as pessoas também chamam ele de asco e etc. E elas não conseguem firmar os olhos nele, porque realmente esse líquido o transformou. Entretanto, quando ele não está sob o efeito do líquido, ele está na sua personalidade natural, ele passa a ser um galanteador, porque as pessoas o veem como um homem muito bom, generoso, e vários outros aspectos, trabalhando do início até o final do livro sobre exatamente essa dualidade entre o bem e o mal, e nos transmitindo então essa obsessão do ser humano em si próprio classificar e também em ser uma coisa ou outra e nunca entender que nós temos o meio ponto, sabe? Nós temos o eixo e que ele é sempre melhor pra gente, mais benéfico. Porque dessa forma a gente pode não ficar besta na vida e deixar os outros fazerem o que quiserem com a gente e ao mesmo tempo nós podemos defender os nossos direitos e deveres. Isso me faz lembrar de Freud, um psicanalista, neurologista, psiquiatra e judeu. Que ele basicamente descreveu pra gente, por exemplo, a noção do inconsciente, a teoria sexual e o princípio do prazer e desprazer.
Basicamente, a teoria sexual é que todo mundo tem sexualidade, até uma criança, um bebê ali, etc. E isso foi tipo wow naquela época. Hoje em dia ainda assim é wow, né, quando a gente fala sobre isso. Mas tá tudo ok, a gente vai evoluir com o tempo. Enfim, o que acontece? Tudo tem um alto preço a ser pago. Freud, ele usou muita droga, muita mesmo. O cara era viciado, pô. Ele usou de tudo. Ele falou opiáceos, prazer. Só que isso também desconstruiu a visão dele sobre essa dualidade e fez com que ele percebesse e entrasse em contato com vários tipos de neuroses. Ao mesmo tempo, para aquela época, ele receitava às vezes, sabe, cola para os seus pacientes, o que é um pouco maléfico, né? Mas pensando que cada médico vive um determinado tempo, naquela época era o que era bom para ser feito. Para simplificar a história, para você entender um louco, você precisa de um pouco de loucura. E é por isso que ele, Freud e os outros citados, eles tiveram que entrar no recurso, devido aos recursos que tinham naquela época, entrar também na loucura para poder compreender melhor e ajudar os seus pacientes. Hoje em dia, para quem ainda não entendeu, aquela escola da Alemanha é totalmente diferente. E eles continuam com a prática de visitar esses locais de holocausto devido ao fator de que para você entender o porquê daquilo ser uma loucura, você tem que compreender a loucura. Então, é isso. Desvendei mais uma história, espero que vocês tenham gostado das indicações. E se não, também tá tudo bem, mas se inscreve aí, deixa um like e vamos compartilhar com os amigos para que eu possa ser ajudada. E tem mais vídeos vindo por aí. Beijões e até a próxima!